Olá, gente, boa noite. Bom, hoje eu resolvi entrar aqui no Instagram ao vivo para bater um papo com algumas pessoas sobre o PSOL. A gente está fazendo uma campanha muito bacana, é Tempo de PSOL. E aí a gente vai ter a participação de alguns convidados. E se você também quiser participar, seja no chat ou então entrando, enfim, a gente vai estar podendo fazer isso. É um bate-papo bem informal mesmo, né? Depois de muito tempo aí que eu não acesso mais nem as redes sociais do ponto de vista ao vivo, né? De lives e tudo mais. Mas aqui estamos. Primeiro dia de um lockdown aqui no Ceará, né? Bem tenso, né, o clima, porque realmente a situação está muito ruim para todos nós, né, principalmente para nós mulheres. A gente está bem próximo agora do 8 de março, né, gente? E as notícias não são nada boas, principalmente para nós mulheres, né, em que durante essa pandemia teve um alto índice de violência, né, bem mais potencializado, porque muitos de nós estamos obrigadas, né, digamos assim, devido a um vírus que é fatal, né, que mata, tem matado muito, que devido a uma política genocida de simplesmente ignorar a pandemia, de dificultar a vacinação desse atual presidente assumidamente genocida, deixou ao léu o povo brasileiro e ela tem se o vírus tem se fortalecido, né? E aí essa nova variante aí, que inclusive infelizmente em alguns lugares é chamada de variante do Brasil, variante brasileiro, que é péssimo para nós, né? É muito ruim, mas é esse o presidente que a gente tem que infelizmente vem promovendo a morte, é isso que ele vem fazendo, inclusive dificultando a vacinação e dificultando, inclusive, para os governos estaduais adquirirem a vacina, né? Então, é um presidente realmente que odeia o povo brasileiro. Bom, a gente vai chamar aqui algumas pessoas, tá? Para participar, um bate-papo sobre o PSOL, sobre filiação ao PSOL. Vou chamar algumas pessoas que foram recém-filiados, né, no PSOL, mas se você não é filiado, tem interesse em se filiar, pode fazer aí um comentário, tá bom? A gente vai procurar responder, né? O que a gente puder estar respondendo, a gente vai estar respondendo aqui. Ó, o Rogeriano aí, gente, cheguei. Olha, falar em filiação, né? O Rogeriano foi um dos que eu mandei, inclusive, o convite para se filiar, né? Tem pessoas muito bacanas, muito bacana que eu gostaria muito de estar junto, porque o processo de filiação é exatamente isso, né? Aproximar pessoas que desejam coisas em comum. E nesse momento de isolamento, estar junto, não necessariamente no presencial, mas saber que a gente pode contar com algumas companheiras e com alguns companheiros para a gente resistir, né? Fazer lutas. Inclusive, antes de chamar a minha primeira convidada, vou já chamar a Cris, ela pediu para ser a primeira e ela vai já dizer o porquê, né? É uma conversa bem informal aqui, antes de chamar a Cris. Hoje à tarde a gente fez uma intervenção política com muito cuidado, só eu e uma outra companheira, né, a Ohana. A gente foi lá para Guanambi, lá na passarela da Guanambi, a gente estendeu lá uma faixa enorme de fora Bolsonaro e exigindo vacina e auxílio emergencial. Não foi um horário com muito trânsito, né? Foi um horário de 2:30 da tarde, por aí. E a gente teve, sim, uma certa adesão por parte de alguns carros que passaram e buzinavam, né? E foi muito bom sentir esse clima de apoio, né, pelo Fora Bolsonaro. Claro, sempre passa um imbecil, né? Que aí resolve chamar a gente, fora PT, né? Sai daí, seus petistas, porque eles acham que no Brasil só tem ou é PT e o PT é culpado por tudo, mesmo que não esteja mais governando, né? É o presidente deles que está governando, mas eles não querem assumir essa responsabilidade, né? E fica de forma bem patética culpando, responsabilizando sempre o PT. Mas foi uma ação muito bacana, né? Muito interessante mesmo para sentir o clima da população, né? Com a faixa do Fora Bolsonaro lá na Avenida Guanambi, lá em frente ao Hospital Antônio Prudente. Bom, vou chamar aqui a Cris, tá? Deixa eu ver se eu me lembro ainda, gente, porque tá com muito tempo que eu não acesso mesmo o Instagram.
E aí, deixa eu ver se eu consigo. E ele mudou, né? Ele mudou, assim, tá com um novo formato. Eu acho que. Cris, tenta pedir para entrar, que deva ficar mais fácil. Porque eu não estou adaptada a esse novo formato aqui do ao vivo no Instagram. Agora, o meu maior contato no celular é para as aulas online, né? Mas, enfim, tenta colocar aí para ser convidada, que eu vou tentar. Ah, deixa eu colocar aqui um comentário enquanto a Cris coloca. Uhum, Não, tem desativar. Nananã. Ah, não vou desativar nada não, né? Porque aí fica ruim das pessoas, obviamente, fazer comentário. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá aqui, convidar a Cris aqui. Entrar ao vivo. Desenrolar esse negócio. Como faz? Pois é, eu te convidei. Eu acho que tenta aí ver se chegou para ti o convite. Tô também apanhando um pouquinho Nossa, aqui. boa noite, deu certo, né? Porque eu também, ó, esse negócio de tecnologia, né, tem sido um desafio nesse período de pandemia, porque eu também sou super amarrada, mas deu Eles certo. mudaram o Boa layout. noite, Boa Karina, noite. boa noite todo mundo que está aí nos assistindo. E aí estamos aqui, né, para conversar sobre o pessoal, sobre resistência, sobre estarmos juntas, né, juntos, né, nesse período tão difícil, né? Sim. Bom, primeiro E agradecer aí, por você ter aceito o convite. Você está aí, daqui a pouquinho vai dar atenção para os seus gatinhos, né? São quantos gatinhos? são 7, né? E por isso que eu pedi para conversar logo com vocês, porque a veterinária vem aqui para vacinar. Como é muito difícil a gente sair com 7 gatos, né, para levar para uma clínica, né? Encontrei, né, essa pessoa que está vindo aqui em casa atender em domicílio, e fica bem mais fácil para a gente. Beleza. Então, tempos de pessoal, né? Apesar da pandemia, a gente tem tentado aproximar pessoas, porque é importante, né? As pessoas se questionam muito do ponto de vista de cadê a esquerda, né? Cadê a esquerda nas Uhum, ações? Porque as pessoas estão muito acostumadas com as ações de rua e nesse momento da esquerda que não somos negacionistas, felizmente nós somos, né, a favor da vida, óbvio, da vida das pessoas, a gente está, obviamente, evitando esses tipos de ação. Mas estar no uhum, pessoal, adentrar, né, dar esse passo à frente, tem nos possibilitado estar próximo, mesmo que virtualmente, de algumas pessoas. E aí, Cris, eu sei que você se filiou depois de uma filiação muito especial, né, de um jovem, e assim, eu fico muito feliz por vocês dois terem aceito esse convite de se filiar e de fazer parte aí, né, desse coletivo, uhum, né, que também não é lá essas coisas de paraíso, porque não existe lugar perfeito em nenhum lugar do mundo, mas enfim, é o lugar onde a gente encontra as lutas, é o lugar onde a gente pode debater, enfim, colocar nossas ideias. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse uhum. passo que você deu, sobre os receios, os medos, pode ficar bem à vontade, que aqui é uma conversa bem informal, né? Enfim, você pode Certo. falar. Assim, antes de falar sobre, né, a filiação em si, né, a decisão de me filiar ao PSOL, eu vou falar um pouco da minha trajetória, né, até chegar a essa filiação, né. Eu venho, né, de uma trajetória de militância, né, eu coordeno uma ONG, né, que é a Fábrica de Imagens, Ações Educativas em Cidadania e Gênero. A gente completou agora em janeiro 23 anos. E aí, esse período todo, eu estou dentro da fábrica, né? Eu participei da fundação da fábrica e venho, né, nessa construção, né, na instituição, né, desde o seu início.
E aí, por conta disso, né, eu fui me aproximando de vários movimentos sociais. Então, já estou, né, ainda, né, no movimento de mulheres, já participei durante muito tempo do movimento de luta contra a AIDS, ainda estou, mas não, né, como, né, antigamente. Mais recentemente, né, me aproximei, né, do movimento Cultura Viva, né, da Rede Cearense de Cultura Viva. Então, assim, é uma trajetória, né, de 23 anos, né, dentro de uma ONG, né, de uma organização não governamental, e também dentro de vários, né, movimentos sociais. E sempre nessa luta, né, antirracista, anticapitalista, pelos feminismos, né? Então a gente sempre trabalhou, né, nessa perspectiva, né, com direitos humanos e sempre a gente veio nessa caminhada, né? Toda a nossa trajetória foi nessa caminhada. E aí, Legal de assim, ouvir. Só eu nunca. um Oi? pouquinho. Só interrompendo um pouquinho, porque você está falando, eu estou Sim, lembrando várias dessas suas lutas que a gente se encontrou, principalmente na luta de sim, mulher, foi exatamente na luta de sim. mulheres, eu estava assim para a crise, cara, que massa, né? Que bom essa mulher de luta e tal, e eu vou lá, eu vou. E aí criei coragem E de eu vou estar aqui. chegar nessa, eu vou chegar nessa parte aí, nesse primeiro convite, Ah, né? legal. Então, assim, por a gente, né, por eu estar, né, à frente, né, da fábrica de imagens, né, da organização, eu sempre tive, né, eu e outras pessoas também da fábrica, né, da diretoria, né, eu divido a diretoria com o Marcos Rocha, que inclusive é meu companheiro, e assim, a gente sempre teve muito cuidado, né, de preservar a nossa autonomia, né, sempre, né, nos colocamos enquanto de esquerda, né, a fábrica de imagens é uma ONG de esquerda, mas nunca nos aproximamos, né, de nenhum partido, né? Justamente por isso, né? Porque a gente preservava, né? Tinha esse cuidado de preservar a nossa autonomia, de poder ter determinados posicionamentos, determinadas críticas, né? E aí vieram as eleições, né, de 2018, né, com o resultado, na verdade, um pouco antes, já com o processo, né, do golpe, né, de 2016, né, e também, né, com o país, né, já vindo, né, numa situação muito delicada, né, de muitos ataques, né, aos movimentos sociais. E aí vieram as eleições de 2018 para confirmar, né, todo esse momento drástico, não é? E acentuar ainda mais os ataques, né, aos direitos humanos, né, aos feminismos, não é? À cultura, à educação, não é? E aos movimentos sociais, né, como um todo. E assim, a gente nesse processo, né, claro que a gente começa a ficar muito preocupado, né, muito tenso também com toda essa situação, não só do país, né, que já é bastante difícil, bastante complicada, mas também do cuidado mesmo de nós, dos movimentos sociais, né, dos militantes, dos ativistas e das ativistas. E aí, continuamos sempre nesse movimento de participar, né, como você colocou, dessas manifestações, desses atos, né, então tiveram não só os atos, né, pelas mulheres, né, pela vida das mulheres, mas também muitos, né, no que se refere à educação, aos trabalhadores, né, então a gente sempre se encontrava, né, como você disse, sempre se encontrava nesses espaços. E foi desses momentos, né, numa atividade na Praça do Ferreira, que era uma atividade justamente do movimento de mulheres, né, que a Ana fez pela primeira vez o convite, né, então eu fiquei meio assim, né? Ainda tinha aquele pensamento, né, da autonomia e tarará, tarará. E ainda fiquei meio assim, mas ali já estava, né, também me incomodando, não é, toda essa situação de ataques que a gente vinha sofrendo e que cada vez mais era importante a gente estar perto de pessoas do mesmo campo da gente, não é? E aí dos vários setores, né, como eu já citei, movimento de mulheres, movimento de luta contra a AIDS, né, educação, e aquilo começou, né, a me, né, buzinar aqui no ouvido e tocar de uma forma, né, mais diferente. E aí veio 2020, né, com a pandemia, né, com todo esse desastre, né, no nosso país.
e foi um ano que a gente não pôde estar nas ruas, né? A gente não, nós dos movimentos sociais não pudemos estar juntas e juntos, né, em vários espaços, espaços que, né, comumente a gente estava, e é, a gente acabou tendo que procurar outras estratégias, né? Então foram as estratégias, né, das redes sociais, né? Dos espaços de lives, né? De reuniões virtuais, né? Todas essas situações. E aí foi que eu fui me aproximando mais da Ana Karina, não é? Sempre, né, que ela tinha alguma atividade, não é? Alguma live, não é? Que era próxima, né, já das ações, né, que eu desenvolvia, né? Eu já conhecia a Ana Karina desde 2016, justamente por conta das atividades da fábrica de imagens na escola onde ela trabalha. Então, fui me aproximando mais, né? E de uma forma mais, né, presente, incidente mesmo, veio a partir da campanha, né? Da campanha das eleições do ano passado. E aí, a Ana Karina fez novamente o convite, né? Mas ainda não tinha dado uma resposta para ela, né? O meu filho, né, o João Arthur, né, foi primeiro, né, como ela disse, foi primeiro, né? Realmente ele, né, foi uma decisão dele só. Claro, ele conversou com a gente, mas a gente deixou muita vontade e ele estava bem decidido, né, na, naquilo, né? E foi, né? E aí aquilo também me instigou, né? De uma certa forma já vinha, não é, né? Com essa vontade, com esse desejo, com essa aproximação e aquilo ali me instigou. E eu achei muito interessante porque é justamente nesse período, né, que estamos afastadas, né, afastados, né, presencialmente e que assim essa questão dos ataques, né, das ameaças aos movimentos sociais, à militância, né, tem ficado mais presente. E aí é nesse ponto que eu acho interessante, a gente, quanto mais, né, puder, né, se aproximar, estar junto, de movimentos, de pessoas que são do nosso mesmo campo, não é? Como você disse, é claro que vão existir divergências, não é? Pensamentos diferentes, mas isso faz parte da construção, né, dos processos, do crescimento dos processos. Então, é importante até que aconteçam, né, essas divergências, porque se fosse tudo muito igualzinho, né, não fazia sentido, né, e a gente não evoluía. Então, foi um momento que eu achei importante me aproximar, né, do PSOL, conhecer o PSOL, não e aceitei o convite, né, da Ana Karina. E aí eu acho que é muito isso, né? Esse momento é muito importante para mim, né? Esse período, né? Da filiação, né? De me aproximar, né? Dos processos. Agora estou, né? Já no grupo do setorial de mulheres, né? Já estou conhecendo mais, né? Me aproximei também de um outro grupo que é da biblioteca, né? Do PSOL. Então, assim, a gente vai conhecendo as pessoas, né? E também conhecendo os processos, conhecendo como é que se dão essas lutas. E eu acho que isso fortalece no nosso dia a dia para enfrentar justamente todos esses ataques que nós temos enfrentado já há alguns anos, né? Então, eu estou muito feliz, né, de poder estar no PSOL, vou contribuir de alguma forma, como ainda está muito no começo, né? A Ana, como a Ana falou, sou recém-filiada, então ainda estou conhecendo, mas espero contribuir muito, não com o partido, né? Com as ideias, com a militância, né? Com as ações, né? E aí estamos aí. Eu acho que é importante, né? Estarmos juntas nessa resistência. Quero aproveitar aí e dizer aí um oi para a Otávia, que está participando, também filiada, Otávia. Tem ex-aluna aí, a Adriele também está participando. E ontem, Cris, eu fui na Casa Feminista, aqui na Praça da Gentilândia, para, enfim, para passar a tarde lá e ficar à disposição de alguma doação, já que a gente está fazendo campanha de solidariedade para arrecadar cestas básicas. E aí, quando eu cheguei lá na Casa Feminista, né, um senhor passou lá na calçada e achou interessante e resolveu parar e conversar, né? A gente passou quase 2 horas conversando, né, sobre a luta, sobre a esquerda, sobre PSOL, eles que queriam se filiar também ao PSOL. E assim, estava numa situação de
quase que morando na rua, né? E assim, ele Uhum. dizia o tempo inteiro, eu quero qualquer coisa para derrotar esse Bolsonaro, mas eu não vou conseguir sozinho, eu preciso estar organizado, eu preciso de mais gente, né? E ele dizia assim, o que vocês não vão para as rádios? Querido, olha, a gente tenta, mas os meios de comunicação têm proprietários que não querem ouvir ou nem querem que a gente passe em frente à calçada. Eu contei vários casos para ele do que foi as eleições de Uhum. 2018, né, para o Senado, em que eu tinha como opositor, na época, o ex-ministro da Comunicação, que era o Eunício Oliveira, né, que tinha saído do Senado e queria Uhum. continuar, enfim, era candidato, e eu lembro que eu fui para algumas cidades, sim, do interior, né, fui de carona, inclusive, porque não tinha financiamento, foi uma campanha realmente muito pouca de recursos financeiros. E eu lembro que numa das cidades do interior eu procurava as rádios, né? Porque no interior é muito importante o rádio, né? Como comunicação. E aí eu Uhum. lembro que teve um radialista que disse: olha, a sua outra colega pode até falar, né? Mas você que é candidato ao Senado, você não pode falar, porque o meu patrão é também candidato ao Senado. E se eu deixar você falar aqui, eu tenho certeza que você vai falar mal do meu patrão. E eu vou ser demitido amanhã mesmo. Eu não quero, obviamente, colocar o seu emprego em risco, né? Eu entendo, apesar da Uhum. puta sacanagem que é, ou seja, os meios de comunicação, eles não estão abertos a nós da esquerda, né? Porque eles são de propriedade da burguesia, dos mais ricos, e eles, obviamente, só vai passar a versão deles, né, para o povo. Isso. Infelizmente. Por isso que eles elegem tantos parlamentares, tanta porcaria. Inclusive, vez ou outra, alguém me marca nos stories, né? Deve ser coisa, deve ter sido alguma merda que o Eduardo Girão fez lá no Senado, e o povo me marca. Eu não vou, eu vou Fernanda Karina e me marca, né? Eu olho assim, gente, o que uma eleição não faz, né? A gente está aqui nesse processo exatamente devido a um processo eleitoral de 2018, né? Em que que foi eleito esse genocida e muitos Uhum. outros bolsonaristas, e aqui nós estamos aqui com muitos mortos, que poderia ser bem menor. Algumas pessoas dizem, mas a culpa é da pandemia. Não, a pandemia poderia ter sido bem, né, bem menor, se não fosse esse governo que nega o tempo todo a vacinação, nega a ciência, Irresponsável. e o auxílio Uhum. emergencial, que é um do, dos principais elementos financeiros para que a gente possa, Uhum. o trabalhador, a trabalhadora, possa ficar em casa, né, recebendo dignamente. Afinal de contas, a gente dedica a vida para produzir, produzir, produzir incansavelmente para os mais ricos, enfim. Quando a gente precisa, Uhum. esse governo faz isso. Diz que não vai dar auxílio emergencial e faz toda essa confusão. Utiliza o nome de Deus, como foi ontem. Eu não sei se você assistiu, Cris. Ontem, o depoimento dele em Goiás, dizendo que era para deixar de mimimi, que isso era Covid era Sim. frescura. Gente, Uhum. de um desrespeito tão grande ao povo brasileiro, a É. gente fica realmente muito E aí enojada o que com a tudo. gente, o que a gente fica pensando, né, Ana, porque com tantas coisas, né, que ele já fez e já falou, né, a exemplo desse depoimento de ontem, né, que, como você diz, é um desrespeito enorme à população, às pessoas que perderam, né, seus entes queridos, né, nessa pandemia. Não tem nada que o judiciário, que a mídia, que o legislativo, né, possa fazer para tirar esse homem, para barrar, né, esse discurso negacionista, esse discurso leviano, né, desrespeitoso, né, com as famílias, né, vítimas, né, da pandemia. Assim, é muito grave, muito sério tudo isso, né? Porque a gente fica. Por isso que eu digo que é importante a gente estar juntas e juntos, porque quem é do nosso campo, porque é até às vezes um sentimento de fortalecimento mesmo um ao outro, porque com tanta coisa negativa, com tanta coisa ruim acontecendo, né? A gente às vezes precisa se segurar para poder não desanimar, né? Não adoecer, não é, com tanta negatividade que esse homem, não é, e todo o seu governo passa para a gente, não é?
E Ana, Pode. eu queria trazer aqui uma poesia que fala justamente, né, de tudo isso que a gente está conversando aqui, né, que é uma poesia pequenininha, né, do Sérgio Vaz, que é um poeta mineiro. E ele diz assim: resistir ao lado das pessoas que a gente gosta deixa a luta mais suave. A gente não quebra, entorta. As lágrimas ficam filtradas, o suor mais doce e o sangue mais quente. E sem que a gente perceba, percebendo, as coisas começam a mudar à nossa volta. E aquele sonho que parecia impossível acaba virando festa enquanto a gente se revolta. Então, eu acho que essa questão da militância, né, da gente se aproximar de movimentos sociais, né, se aproximar de partidos, né, é justamente isso, né? Não é que as coisas vão melhorar e ficar perfeitas, mas a gente, né, vai se fortalecendo também, até para poder se revoltar juntos, né? Porque é muito difícil, né, esse período todo que a gente tem vivendo, porque a gente também adoece, né? A gente também perde o sono, né? A gente também baixa a imunidade, né? Com as coisas ruins, com os sentimentos ruins que vão chegando, né, para a gente, com as preocupações, né? A preocupação, ela também, E a né, a gente tem que. gente. Então, acho que era isso, né, que eu gostaria de falar. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, né, mas eu acho que é um caminho muito bom, né? Assim, a gente está junto nessa militância, né? E eu espero que eu possa contribuir com o PSOL e o PSOL também contribuir, né, com esse coletivo que a gente luta tanto. Eu que agradeço demais e de vez em quando a gente conversa algumas coisas do que a gente está passando e é muito bom poder contar com as Isso, pessoas, né? E saber que a gente não está só. E às vezes está dormindo bem tarde, preocupada e compartilhar e ver que a aham, outra pessoa também está passando pela mesma situação. E aí recomendo um desenho animado, exatamente. assistir um desenho animado, rir um pouco, assistir bobagem. É importante a gente ter as pessoas que acreditam no mesmo que a gente, que desejam o mesmo que a gente. É importante estar junto. Uhum. E eu quero agradecer muito, muito mesmo a tua participação, a tua Eu só disponibilidade. queria Só queria ressaltar mais uma coisa aqui, mandar um beijo para a Credileuda, que é do Movimento de Luta contra a AIDS, que acabou de falar aqui também no chat, e a Stephanie, né, que é uma colaboradora da fábrica, que é do Acarajé Mania também, ela trabalha na fábrica e aí nos finais de semana ainda faz um acarajé maravilhoso lá no José Walter, né? Quem morar pelas redondezas, né, e quiser fazer o pedido, fica aí a dica. Certo? Então, um beijo aí para todo mundo que está aí, né, nos ouvindo. E Eu muito que obrigada, agradeço. Ana, mais uma vez, pela sua confiança e pela sua presença na nossa luta. Eu que Um beijo agradeço. grande. Eu que agradeço. Beijão, Cris. Eu vou tentar aqui. Agora eu não lembro mais como é que eu saio. Tem que voar, porque eu acho que eu vou cair também. Eu estou aprendendo, reaprendendo tudo, né? Eu não sei como é que faz mais nada aqui nesse Instagram depois que ele foi. Eu acho que eu vou cair total. Porque tem só Pode um tentar aí X me aqui que eu tirar. tô vendo. Então eu volto de novo se eu cair também. Não tem problema, não. A gente cai. Quantas vezes a gente não cai na vida e levanta e dá certo? Olha aí! Eu tô vendo um gatinho. Eu não sei nem quem. É a Cris ainda, o gatinho. Eu tô olhando para baixo como se eu conseguisse olhar para baixo e ver, né? Mas eu acho que é a tua câmera.